Gente, agora eu voltei pra fazer um vídeo pra vocês, tá? Cetogênica e estratégias pra não engordar tudo de novo depois que sair dela. Essa foi uma pergunta que uma seguidora me fez e eu achei tão sensacional essa pergunta que resolvi transformá-la em um vídeo, tá? Em um vídeo para explicar essa questão, né, dessa estratégia cetogênica e também essa questão de depois que sai da cetogênica, o que faz, Carol, né? Então vamos primeiro entender essa estratégia cetogênica. O que é isso? Então a estratégia cetogênica, gente, normalmente a gente utiliza ela com o objetivo de diminuir muito a insulina, né? De controlar mais essa questão da insulina, né? Diminuir resistência à ação da insulina, de aquietar mesmo essa insulina, para que a gente promova uma diminuição na compulsão alimentar, para que a gente promova maior saciedade, para que a gente promova uma redução de gordura, principalmente gordura localizada, tá? Então a estratégia cetogênica é bem para quem tem gordura localizada mesmo. Quando a gente tem esse controle, né, da insulina, o que acontece, gente? A gente consegue fazer com que o paciente tenha um maior controle, né, sobre o seu corpo, sobre o alimento, tenha um maior controle diante do alimento, tá? Gente, as dietas cetogênicas, elas induzem uma condição metabólica chamada de cetose fisiológica, que troca o principal combustível do nosso sistema nervoso central, que é a glicose, por corpos cetônicos. A ideia, gente, é melhorar o metabolismo da glicose, já que no aumento de peso a gente sabe que existe essa resistência à ação da insulina. Então a gente melhora esse perfil, tá? E normalmente na resistência insulínica a gente incapacita as células de usarem a glicose de maneira correta. Então a gente vai fazer na cetogênica com que essa glicose seja usada de maneira mais correta. Putz, legal, Carol. Mas normalmente, de um modo geral, de um modo padrão, essa dieta cetogênica, essa estratégia. Então, pensando numa estratégia cetogênica padrão, a gente tem 70% de gordura, 20% ingestão de proteína, 10% de carboidrato. Mas dentro de qualquer estratégia, gente, a gente sabe que podemos individualizar tudo isso, tá? Então, isso seria um esquema padrão, que eu não utilizo dentro do meu consultório. Eu acabo utilizando de acordo com cada tipo de paciente, a quantidade específica para cada tipo de paciente, tá? É bem individual. Mas, de uma maneira padrão, é assim a cetogênica, tá? Legal. E, gente, óbvio que se a gente tem uma maior ingestão de gordura, que é o que a cetogênica nos proporciona, o nosso corpo ele vai estimular, vai ser estimulado por uma saciedade feita pelo GLP-1, que tem função anorexígena dentro do nosso corpo, ou seja, de diminuir a fome. Olha que sensacional, gente. Então, esse aumento de ingestão de gordura faz com que a gente estimule a GLP-1. Então, ficamos mais saciados, com menos fome, né? E aí, é muito interessante porque damos conta de fazer a dieta. Então, cetogênica é muito interessante? Muito interessante. Normalmente, gente, produzimos corpos cetônicos, né? E o que chamamos de cetose. E o que nosso corpo vai fazer na cetogênica? Ele vai utilizar como fonte de energia a gordura que está estocada, tá? Então ele utiliza o tempo todo a nossa gordura, por isso que é tão interessante para gordura localizada, por isso que é uma estratégia tão interessante para quem quer dar uma secada assim, tá? Então a dieta cetogênica acelera a perda de gordura? Sim, acelera a perda de gordura por produção de corpos cetônicos, tá? Tá bom, Carol, mas e aí? O que a gente vai fazer se a gente parar de fazer a cetogênica? Como que vai ser depois? Nós queremos saber o depois, não é isso que a gente vai falar hoje? Então vamos lá. Gente, na dieta cetogênica, então nosso corpo ele vai utilizar como fonte de energia a gordura que está estocada. E além, né, do nosso corpo utilizar a nossa gordura como fonte de energia, o nosso corpo também vai utilizar como fonte de energia a gordura que estamos ingerindo. Por isso que tem que estar muito bem detalhada, muito bem distribuída, né, gente? Não pode fazer loucura aí, tá? Então tá bom, detalhei, especifiquei bonitinho. E agora, Carol, parei de fazer a cetogênica, como que eu vou voltando aos poucos? Gente, o que estudamos hoje, tá? E que, aliás, eu estudo isso faz muito tempo, é que nosso gasto energético, né, nosso consumo de carboidrato tem que estar diretamente relacionado ao nosso gasto energético. Então, para a gente incluir os carboidratos, a gente tem que pensar principalmente em gasto energético, tá? Pra gente começar a incluir os carboidratos depois de uma cetogênica, para que a gente não engorde tudo de novo. Então, principalmente gasto energético, tá? Tem que ter uma conta sim, tem que fazer uma conta sim, para que a gente inclua esse carboidrato de uma maneira gradual e de uma maneira respeitosa. E por que eu falo de uma maneira respeitosa? Porque a gente tem que respeitar o nosso gasto energético, tá? Para que a gente inclua esses carboidratos.
Além disso, gente, é muito interessante que a gente veja a quantidade de massa muscular que o nosso paciente tem no corpo. Por quê? Porque de acordo com a quantidade de massa magra que ele tem no corpo, dá para colocar esse carboidrato também um pouco a mais. Então a gente vai observar essa questão da massa muscular, da quantidade de músculo que esse meu paciente tem no corpo. É um segundo ponto, tá? E o terceiro ponto, gente, pra gente pensar assim, nessa questão de como ir, né, retomando a estratégia depois que a gente sair da cetogênica e não engordar de uma vez por todas. É em relação ao tipo de carboidrato. Então, nesse primeiro momento, depois que você sai de uma cetogênica, gente, você vai incluindo carboidratos naturais, carboidratos vindos de raízes, frutas. Então, quando você sai da cetogênica, você vai incluindo carboidratos naturais, vindos de raízes, frutas, legumes, verduras. Só que, lógico, gente, a gente sempre vai ter que optar por baixo índice glicêmico. Então, a gente começa com os que tem menos carbo, tá? Então, a gente começa com as frutas que tem menos carbo, a gente começa com os legumes que tem menos carbo, para que a gente vá evoluindo dentro disso e para que a gente não engorde, tá? E lógico, né, gente, sempre excluindo farinhas brancas, açúcares, né, farinhas refinadas, né? Porque isso não é saudável para ninguém, a gente sabe disso. Tá? Mas a gente pode sim incluí-los, tá? Incluir, né, esses carboidratos de maneira bem gradual, respeitando a questão do gasto energético, né? Mas não incluir em muita quantidade também, tem que ser tudo como manda o figurino. E as estratégias mais interessantes depois que você sai de uma cetogênica ou de repente junto com a cetogênica, eu sempre utilizo, são as estratégias low carb e jejum intermitente. E por que, Carol? Por que as estratégias low carb e jejum intermitente são tão interessantes para quem está saindo de uma cetogênica? Exatamente, gente, pelo baixo teor de carboidrato, exatamente pelo controle da insulina, né? Porque tanto na low carb como no jejum intermitente, eu estimulo menos a insulina, eu consigo um controle maior sobre a insulina e eu consigo fazer com que a insulina fique mais quietinha e que você tenha um controle maior sobre o alimento, que você não fique compulsivo, que você fique mais, que você fique dominando a situação, tá? Como eu sempre falo para os meus pacientes, o objetivo todo é você dominar, é você ter autocontrole, né? Quando você domina toda aquela questão, é muito mais interessante, você fica mais tranquilo e você consegue levar para um corpo bacana, um corpo magro ao longo do processo, tá? Então saiu da cetogênica, estratégia low carb, jejum intermitente, super interessante. Outra estratégia que também é muito utilizada, gente, depois que a gente sai da cetogênica, é a estratégia plant-based. Então, normalmente a gente utiliza essa estratégia focando sempre na alimentação com baixo índice glicêmico, tá? Também para não estimular tanto a insulina. Então, vocês notam que dá pra gente sair da cetogênica e ter, assim, diversos caminhos para que a gente não regrida, para que a gente não volte, né, ao nosso peso, tá? Então, existem, assim, esses 3 caminhos já estão bem documentados, tá? Então, a gente tem esses 3 caminhos bem documentados. Na prática, eu utilizo, né, plant-based, low carb, jejum intermitente. Dá pra gente fazer um ciclo, né? Eu gosto de fazer alguns ciclos de 8 semanas, né? A cada 8 semanas faz uma estratégia, até para não entrar no platô, né? Até para não regredir nos resultados e para continuar no processo de emagrecimento, de perda de gordura, de perda de gordura principalmente localizada, tá? Porque a gente quer perder gordura onde a gente tem, né? E eu sempre falo, quando a gente faz a dieta correta, o nosso corpo vai usar como fonte de energia a gordura que está estocada. Então, a gordura onde tem, tá? Não é aquelas dietas malucas, aquelas dietas sem pé nem cabeça que acaba utilizando nossa massa muscular, né, gente? A gente quer utilizar gordura, a gente quer manter ou ganhar músculo, até pra gente ter sempre um metabolismo muito ativo, um metabolismo muito acelerado, para que a gente sempre consiga resultados. Aliás, resultados incríveis, certo? Gostaram desse assunto? Muito bom, né? Muito bom falar sobre nutrição, muito bom dividir com vocês, eu adoro. Beijo pra vocês, ótima semana. Vamos lá!